Olá, nação patriota! Sejam muito bem-vindos ao canal Desperte, um espaço democrático de visão conservadora sobre os rumos do nosso país. Hoje vamos apresentar a você um resumo dos últimos 37 anos que a esquerda escondeu e quer que você não saiba. Mas antes, nos ajude a fazer o canal crescer. Se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe seu like. E não se esqueça de compartilhar. Em 1987, no dia 1º de fevereiro, era instalada no Congresso Nacional a Assembleia Nacional Constituinte, e após 21 meses, mais precisamente no dia 5 de outubro de 1988, sob a presidência de Ulisses Guimarães, era promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, apelidada de Constituição Cidadã, com 250 artigos com muitas garantias sociais. Essa Constituição foi uma espécie de alucinógeno para as massas que por anos trouxe a falsa sensação de que a população, sobretudo a mais humilde, estava sendo finalmente privilegiada. Ao mesmo tempo que sindicatos, ONGs e movimentos sociais explodiam em todo o país, antigos membros de organizações terroristas marxistas que cometeram diversos crimes nas décadas de 60 e 70 foram anistiados e voltaram para o Brasil. E aos poucos foram ganhando espaço, sendo eleitos para cargos eletivos nos estados e no Congresso Nacional. No auge dessa revolução silenciosa, em 2002, o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, principal expoente do Partido dos Trabalhadores, chegou ao posto máximo da República ao ser eleito presidente. Com a chegada de Lula ao poder, inaugurava-se um tempo sombrio na política brasileira, onde o apoio na Câmara era comprado com propinas desviadas das estatais, como Correios. Neste período, movimentos como o MST, movimentos sindicais, ONGs, artistas e imprensa foram amplamente abastecidos com verbas governamentais para difundir na sociedade a sensação de que o Brasil era um país perfeito. Em meados de 2005, explodiu o primeiro grande escândalo da era Lula, que ficou conhecido como Mensalão, onde parlamentares recebiam uma espécie de mesada mensal para votarem de acordo com a vontade do governo. Naquela ocasião, a oposição, representada pelo PSDB e outros aliados, tinha todos os motivos para instaurar um processo de impeachment contra Lula, mas estranhamente, naquele momento, entrou em cena a figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que orientou seu partido PSDB e outros aliados como o antigo PFL e PMDB a não levar adiante o pedido de impeachment sob o argumento de que era melhor deixar Lula sangrar e desmoralizá-lo nas urnas nas eleições de 2006. Fato que Lula se mobilizou e conseguiu se reeleger em 2006, e no novo mandato trouxe a figura de Dilma Rousseff, antiga guerrilheira da luta armada contra o regime militar. Essa figura, totalmente desprovida de capacidade, sob as bênçãos de Lula, acabou sendo eleita em 2010. Durante seu primeiro mandato, Dilma viu explodir o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, envolvendo seu partido PT e de seus principais aliados PP, MDB e outros revelados pela Operação Lava Jato. Esse escândalo revelou desvios bilionários da Petrobras e ficou conhecido como Petrolão. No decorrer desse processo, figuras poderosas do PT como Palocci, Zé Dirceu, José Genuíno e o próprio Lula foram presos e condenados. A Operação Lava Jato foi tão relevante que foi comparada à Operação Mãos Limpas, que nos anos 80 atacou o coração da máfia italiana. Em 2014, mesmo com um governo desastroso e que começava a levar o Brasil à ruína, Dilma foi reeleita com uma diferença de pouco mais de 3% dos votos numa eleição totalmente estranha e cheia de suspeitas de fraudes. Nos 2 primeiros anos do segundo mandato de Dilma, o Brasil mergulhou numa crise econômica sem precedentes, com perda de milhões de empregos, aumento da inflação e descrédito internacional, com fuga de capital e investidores.
A cada dia, a Polícia Federal executava operações, prendia pessoas ligadas a Lula e à própria Dilma e, finalmente, em 2 de dezembro de 2015, a Câmara Federal instaurava o processo de impeachment de Dilma pelo cometimento de crime de responsabilidade que ficou conhecido como pedaladas fiscais. No dia 31 de agosto de 2016, Dilma perdeu o mandato e assumiu seu vice, Michel Temer, que conduziu o Brasil até 31 de dezembro de 2018. Durante os 14 anos de desgoverno do PT, houve um aparelhamento da máquina pública através das estatais, que foram loteadas entre companheiros de partido e dos partidos aliados, com desvios que estima-se tenham chegado a mais de R$1 trilhão. O BNDES, nesse período, financiou obras em países estrangeiros como Cuba, Venezuela, Argentina e outros, com um esquema criminoso onde parte da verba emprestada a esses países voltava para os corruptos em forma de propina. Esse esquema de obras ajudou países administrados por ditadores comunistas e socialistas mundo afora. Outro aspecto que chama muito a atenção foram as vultuosas verbas de publicidade generosamente distribuídas para grandes conglomerados de comunicação como Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, dentre outros veículos de comunicação que tiveram seus cofres abarrotados por anos, através de contratos celebrados diretamente com o governo federal ou através das estatais como Petrobras, Eletrobras e bancos como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Com a queda e ruína do PT e seus principais dirigentes, durante o governo Dilma ainda, um desconhecido deputado federal, pertencente ao baixo clero da Câmara Federal, começou a roubar a cena com discursos inflamados contra a esquerda e enaltecendo valores patrióticos, cristãos e familiares. Seu nome, Jair Messias Bolsonaro. Naquele momento da história, onde a Operação Lava Jato escancarava as vísceras da podridão dos governos petistas, mostrando em cada operação deflagrada pela Polícia Federal desvios e atos de corrupção que já não apontava milhões, mas sim bilhões do nosso dinheiro sendo usurpado por políticos, empreiteiras e com o BNDES financiando obras em países comandados por amigos do Lula, como Venezuela, Cuba, Bolívia, Argentina, Nicarágua e outras ditaduras mundo afora, o povo esperava por alguém que pudesse personificar o anseio da nação por honestidade e patriotismo. Em 2017, quando o então ainda desconhecido deputado Jair Bolsonaro disse que disputaria a eleição presidencial, a imprensa desdenhava e o mesmo foi ridicularizado por todos que simplesmente não acreditavam que ele poderia unir a nação em torno dos valores conservadores, Deus, pátria e família. E a velha imprensa simplesmente o ignorou. No entanto, o desconhecido deputado começou a utilizar as redes sociais para canalizar sua mensagem e muito rapidamente as pessoas começaram a compartilhar e a se entusiasmar por aquilo que ele falava, pois ele falava a língua das massas, sem o politicamente correto, e canais conservadores passaram a se multiplicar nas principais redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook e principalmente pelo WhatsApp. No início de 2018, ano da eleição, Bolsonaro tornava-se a principal voz de oposição ao modelo falido e corrupto representado pelo lulopetismo. E quando a velha imprensa se deu conta do tamanho e da força da candidatura de Bolsonaro, houve uma forte reação da própria imprensa, artistas, movimentos LGBT e movimentos sindicais tentando impedir a vitória dele. Mas contra tudo e contra todos, no dia 28 de novembro de 2018, com mais de 57 milhões de votos, Bolsonaro acabava com a hegemonia petista que durou 16 anos e deixou como legado um país quebrado, com taxa de desemprego de quase 15%, carga tributária altíssima e desvios que ultrapassaram a casa de mais de R$1 trilhão. O governo de Jair Bolsonaro, desde o seu primeiro dia, enfrentou forte oposição da grande imprensa, que nunca disse uma vírgula positiva em favor do seu governo. E como se não bastasse, ainda enfrentou a pior pandemia de todos os tempos, e de quebra a guerra entre Rússia e Ucrânia, que impactou todo mundo.
Não bastasse tudo isso, ainda teve que lidar com um STF e um judiciário totalmente aparelhado por indicados por seus antecessores. Só Lula e Dilma têm atualmente no STF 8 ministros indicados por eles. A grande virtude de Bolsonaro, que é capitão aposentado do Exército Brasileiro, é não ter se dobrado e não ter cedido a nenhuma pressão, e principalmente ter a conexão com a grande maioria do povo brasileiro. Ele escolheu um time altamente técnico para compor seus ministérios, e graças a isso, o Brasil voltou a crescer, gerar empregos, cuidar da infraestrutura e estancar a corrupção sistêmica que existia em nosso país. Por onde passa, Bolsonaro leva uma multidão ao seu encontro, demonstrando que ele não tem apoio da grande imprensa, do STF, dos bancos, mas tem o apoio popular jamais visto por um presidente no nosso país. O sistema não quer permitir a reeleição de Jair Bolsonaro e para isso se utiliza de todos os meios possíveis para impedir que o capitão do povo ganhe as eleições deste ano. Para isso, ao ver que não havia nenhum nome capaz de parar Jair nas urnas, libertaram o ex-condenado e ex-presidiário Lula, chefe do maior esquema de corrupção que o Brasil e o mundo já viu, para disputar as eleições, apostando na figura daquele que noutros tempos, segundo as narrativas criadas por ele e por seu partido, permitiu que o pobre pudesse comer churrasco de picanha. Bolsonaro superou um a um todos os problemas, mentiras e injustiças que o sistema tentou emplacar contra ele nesses últimos 4 anos. Hoje, o Brasil conseguiu baixar o preço dos combustíveis, reduziu impostos, gerou mais de 4 milhões e meio de postos de trabalho, aumentou o valor do Auxílio Brasil para R$ 600 contra os R$ 190 que eram pagos pelo extinto Bolsa Família. Sob sua gestão, todas as estatais que davam prejuízos bilionários, Petrobras, Eletrobras, Correios, etc., hoje estão dando lucros e esses lucros voltam para os cofres do governo e permite o avanço nas pautas sociais. A economia do Brasil está decolando tão rapidamente que o modelo adotado pelo Brasil está sendo copiado por outros países e a nossa inflação está menor do que a inflação dos Estados Unidos e de países europeus. Bolsonaro resgatou nos brasileiros os valores de amor à pátria, família e trouxe para o centro do poder valores cristãos que foram tão remediados e esquecidos pelas gestões petistas. Agora é com você. Estamos diante de 2 propostas para o futuro do nosso país. A proposta defendida por Jair Messias Bolsonaro é a favor da vida, dos valores, do fim da corrupção, da modernização do país, do combate ao narcotráfico, da dignidade para as pessoas e da pluralidade de ideias e liberdade total, religiosa e de expressão. Já a outra proposta defendida por Lula e seus aliados, que arrasaram o Brasil nos últimos 37 anos, traz um modelo de corrupção, aparelhamento das estatais, o aborto, a legalização das drogas, a nefasta ideologia de gênero, o controle da mídia, anistia para bandidos e a perseguição a quem pensa diferente deles. Não se engane pensando que a Globo, Folha, UOL, os bancos estão apoiando descaradamente o Lula porque acreditam que ele seja bom. Todos esses e todos os políticos que se uniram contra Bolsonaro estão tentando salvar o sistema. E esse sistema só sobrevive com a ignorância e a miséria do povo, que vai depender do próprio sistema para sobreviver. Então, se você quer o bem do Brasil e um futuro melhor para seus filhos e netos, a escolha certa é Bolsonaro, o capitão do povo. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, cê pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. No mito eu boto fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos
temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação. Canta, Brasil. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo.